E agora vamos nos preparar para a nossa noite de estudos. O mês de dezembro nos convida sempre a fazermos reflexões em torno da figura de Jesus, não é? Desde o instante que nós estamos entrando nos festejos natalinos. Então, nós vamos ter todas as nossas reuniões públicas uma análise de um tema em torno de Jesus, e com isso não teremos a leitura do nosso evangelho propriamente dito, mas o estudo que vai ser feito trará naturalmente a mensagem evangélica aos nossos corações. Na noite de hoje, nós temos a presença da nossa Deusa Nogueira, que vai nos falar a respeito da página que já está em nossas mãos e que é assinada por Antônio de Aquino, um dos diretores de nossa casa, e falando-nos sobre Somos de Deus. E no momento do passe, o nosso irmão Lawson vai trazer também a sua colaboração em torno de uma página que é assinada por Emanuel, no livro Vinha de Luz, aliás, Fonte Viva, que é a lição número 36, Afirmação Esclarecedora. Nós saudamos os nossos irmãos que se fazem presentes de primeira vez em nossa casa, sejam muito bem-vindos, e aqueles que através da internet vão compartilhar conosco desta noite de meditações. E a nossa página, como dissemos, Somos de Deus. E vejamos o que nos diz Antônio de Aquino. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Jesus, como sempre, nos alerta para a necessidade do pensar superiormente. Diz-nos o Mestre: onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Meus irmãos, pensemos bem na nossa realidade interna. Muitas vezes proclamamos que fomos atraídos por uma força qualquer, parecendo que a força que nos atrai tem um poder superior ao nosso. Não é bem assim. Não há força que atrai a um ser que não deseje ser atraído. Jesus trouxe para junto de si as almas de todos aqueles que já estavam cansados do mal. Jesus trouxe para junto de si todos aqueles que desejavam conhecer o bem, que desejavam ter um momento de paz, que precisavam da paz. Entretanto, os sacerdotes e Pôncio Pilatos carregavam consigo também os que neles acreditavam. Uns, os bondosos, os caridosos, os desejosos de paz, seguiram Jesus. Os outros, os infelizes, os aproveitadores, os fanáticos, os cruéis, os que não tinham caridade no coração, aqueles seguiram apegados aos sacerdotes. Assim observamos que o homem busca aquilo com que mais se afine. Esqueçamos um pouco o Cristo agora. Transportemo-nos para o dia de hoje. Qual a realidade da sociedade terrena? Dizem que ela está doente. Alguns falam que está perdida. Outros proclamam que não há mais o que fazer, parecendo que a sociedade não tem mais jeito. Ah, meus irmãos, não falem isso jamais. A sociedade não está perdida. Os filhos não estão perdidos. Os velhos não estão mais sem assunto. Os jovens também não estão sem direção. O que existe é o fato de que o homem, este sim, esteja perdendo a consciência de seus próprios valores. O malfeitor, aquele que engana, aquele que faz coisas repreensíveis, não representa a sociedade. Ele é um indivíduo. O que faz é por conta própria. Ao proclamar uma inverdade, ele o faz acreditando que alguns pensem como ele. Em realidade, ele fala certo de que muitos vão segui-lo, porque acredita na falta de coragem do homem. Sabe que está enganando a todos, reconhece que as pessoas sabem que ele está enganando, mas continua acreditando que alguém vai segui-lo. Alguém que tenha medo de expressar as próprias convicções,
que tenha medo de dizer o que pensa. Ah, meus irmãos, quando será que não mais nos amedrontaremos diante de Jesus? Quando será que diremos para nós mesmos: basta de errar? Quando será que diremos para todos aqueles que nos cercam: sou de Deus? Quando será que, sem medo, diremos do fundo do nosso coração: creio na comunicação dos espíritos, creio na imortalidade da alma, sei que não desaparecerei, ao contrário, caminharei sempre em busca do mais alto, do mais elevado. Ah, meus irmãos, procurem pensar detidamente sobre esta doutrina que o Cristo enviou à Terra, a chamada doutrina espírita. Lembremo-nos de que Jesus acreditou que nós todos estivéssemos à altura de ouvir a mensagem reveladora, principalmente da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicação mediúnica. Não temam dizer o que são nem quem são, menos ainda o que querem. Digam do fundo do coração: meu pacto é com o progresso. Meu líder é Jesus. Meu Pai é Deus. E assim fazendo, caminhem com felicidade para onde estiverem, por onde estiverem. Andem pelas estradas da vida proclamando Jesus, falando de suas crenças, lutando pela certeza da imortalidade. Desculpem sinceramente e sem alaridos aqueles que se insurgirem contra vocês. Prossigam buscando Deus acima de todas as coisas e jamais temam. Temam sim por vocês mesmos, quando não sentirem no coração a coragem da fé, porque aí então estarão distanciados de Deus. Agora, ao nos despedirmos, queremos louvar a Deus e a Jesus, dizendo ao Mestre: Jesus, de nossa parte, queremos te dizer que te amamos e te buscamos sempre, que em ti e por ti viveremos, que lutaremos pela integridade da tua doutrina, que viveremos o teu amor. Muitas vezes seremos falhos, muitas vezes ouviremos tuas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos: sou teu para sempre. Quando nosso coração, após essa prece, que deverá ser dita por nós a cada noite, se voltar para Deus, diremos contritamente: Pai nosso que estás no céu, ajuda-me a prosseguir. Após essas preces, essa demonstração de confiança em Deus, sigamos vida afora dizendo sempre de coração alegre, confiantes, que não tememos a morte, mas sim as nossas dificuldades. Jamais tememos o poder do mundo, mas sim a nossa descrença. Por isso mesmo, iremos lutar não contra o mundo, mas sempre contra nossas imperfeições. Na certeza de que iremos vencer a batalha contra a própria ignorância, falaremos sempre e sempre: hei de ser de Deus. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino, pelo amor de Deus, muita paz. Esta é a página e a mensagem, não é, que nos convidará a refletir em torno da figura de Jesus. Elevemos então nosso pensamento neste momento em prece. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas. Estamos felizes, Senhor, pela escolha que fizemos na noite de hoje, de para aqui dirigir os nossos passos, a fim de podermos meditar em torno da Tua presença junto a nós, convidando-nos cada vez mais a trabalhar pelo nosso progresso. Estamos felizes, Senhor, porque temos a certeza da Tua presença a nos conduzir os passos, a nos dar o estímulo, a nos alimentar a esperança e a fé. Por isso, queremos pedir-te
que envolvas a nossa deusa, o nosso Lawson, no momento de suas alocuções, despertando-nos em espírito para a elevação a níveis superiores com esta espiritualidade amiga, de confabulação, para compreendermos mais e profundamente a mensagem de amor que deixastes quando estivestes entre nós. Mas temos a certeza, Senhor, de que a Tua presença será sempre a nossa segurança, acalmando os nossos corações, buscando cada vez mais estarmos junto de Ti. Pedimos a necessária permissão para darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Como dissemos, não teremos a leitura da página do Evangelho, mas teremos o Evangelho na palavra da nossa querida deusa, para quem passamos, neste momento, a responsabilidade. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que coisa boa, né? É a gente começar essa comemoração natalina na Casa Espírita. É muito bom, né? E a gente sabe, porque agora a gente está na moda, uma moda que eu particularmente acho muito feia. Quem é espírita, quem não é espírita, o que é espiritismo, o que não é espiritismo. Então tem um grupo que fala, né, dessa grande bobagem que é se falar que Jesus vem uma vez na Terra, se ele vem uma vez é porque estava ausente, né? E se cria uma série de situações, quase a falar assim, o Natal é todo dia, né? Eu gostaria de saber se esse grupo vivencia Jesus todo dia. Porque talvez se nós vivenciássemos Jesus todo dia, a gente amaria mais e criticaria menos. A gente não viveria procurando o argueiro no olho do nosso próximo, né? E vendo a trave que nos obscurece. Já que a vida do homem imperfeito, ela é marcada por ciclos. Horas, dias, semanas, meses, anos, fazem parte da organização da vida de espíritos que estão aprendendo a progredir através do contato com a matéria. E é a nossa posição. Estudamos, inclusive, né, no encontro do Livro dos Espíritos, sobre essa necessidade que temos do contato com a matéria para nos reconhecermos enquanto espírito, que são as experiências, né, daquele espírito que está começando, está tateando. A gente está saindo da infância. Então, as nossas experiências são assim. E data é assim. Data é isso. É algo que marca para a gente um diferencial. Não nasceu dia 25, eu acho que foi muito bom esse sorteio, ou essa forma que eles descobriram, porque imagina se o Lawson nascesse dia 25 de dezembro. Ele ia andar com um crachá assim, ó, que nem Jesus, nasceu no mesmo dia dele, e talvez até inventasse uma hipótese que era Jesus reencarnado. Ih, né? Ó, voltei na mesma data para não gerar confusão, porque a gente é assim, né? A gente faz isso com os amigos, né? Se dá o direito de brincar com os amigos. Então, foi uma data escolhida, sorteada, para se comemorar. E aí tem muita gente que acha que isso é bobagem, né? Bobagem. Eu durmo, para mim todo dia é igual, isso é uma bobagem, é um comércio, olha só. Vamos pensar em nosso lar, né? Que também essas pessoas que quase sempre falam isso não gostam de André Luiz, não gostam de Emmanuel, não gostam de ninguém, né? Não sei nem se delas mesmas, mas deixa pra lá, né? Não gostam. Mas em nosso lar a gente tem um capítulo muito bom, Notícias de Veneranda, o 32. Então eu sempre falo, eu repito tanto aqui, né? Que deve chegar ela, assim, coitadinho, ainda tá nessa, porque Veneranda é uma ministra do Ministério do Auxílio que criou os chamados salões verdes. Salão verde não podia falar, ser igual ao nosso, né? Não, gente. Aproveitando, né, a topografia do ambiente, ela projeta ali grama-olente. Eu sempre falo, o que é grama-olente? É uma grama macinha, sem mosquito. Que beleza, né?
uma gramolente, em que ali as pessoas poderiam assistir, porque esse contato com a natureza ele é importante. Vamos pensar Jesus, lá no lago de Genezaré, que na época era um mar, não é? E Jesus ia para a montanha, Jesus é no mar mesmo, na barca, Jesus pregava, né? Jesus subia a monte, descia a monte, a gente lembra, né, Jair, do nosso José Jorge, falando, é o sermão da montanha ou da planura? Ele fazia essa, porque um fala que é subida, outro fala que é na descida, mas de qualquer jeito, esse contato com a natureza é muito bom. É a nossa proximidade de Deus, né? É o momento em que eu estou tirando todos os artificialismos para ter o contato com o que é natural. Então Jesus, ele aproveitava, e ela fez isso, né? O aprendizado com a natureza. Então tinha lá os chamados salões verdes. E o cuidado que ela possuía era de acordo com o visitante, porque no salão verde poderiam 4 expositores ou 4 instrutores ao mesmo tempo dar as aulas. Mas ela sabia que o governador da colônia, ele gostava muito daquelas colunas de estilo helênico, né? Aquelas colunas gregas, gostava muito daquilo. E ela separou, para quando o governador viesse, aquela decoração, aquela ornamentação. Aí a gente vai falar assim, ih, que coisa material, eu prefiro falar que é carinho. Carinho. Se vai alguém na minha casa e gosta de bolo de chocolate, custa eu fazer o bolo de chocolate para aquela pessoa? É um agrado, né? É um mimo que você dá. É como se eu falasse assim, olha, foi importante, é muito importante a sua vinda, né? É uma alegria para mim. Eu quero que você se sinta bem. E ela fez isso. E o trabalho dela no auxílio, no Ministério do Auxílio, foi tão produtivo que o governador, que fica lá no Ministério da União Divina, que é o ministério mais elevado do nosso lar, aliás, que cuida das águas, né? Mas eu não vou falar isso agora não, só para vocês ficarem pensando. Então, o ministério mais evoluído pediu que ela fizesse uma ornamentação por base da natureza lá no União Divina. E ela então fez jardim em formato de estrela, reservando uma floração para cada mês do ano. Está lá escrito, André Luiz nos fala. E ela reservou para o Natal de Jesus a floração mais bela. Pois é nesse período que não só nosso lar, mas as colônias circunvizinhas comemoram, através de corais, apresentação teatrais, né? Comemoram a vinda de Jesus. E essas vibrações descem até o coração do homem, convidando a elevação. Só o detalhe de veneranda que eu tenho inveja. Não é essa questão do jardim, não. Eu tenho inveja que ela tem 1 milhão de horas de trabalho. Isso é mais ou menos fácil, né? Porque qualquer um, é só ficar no Leão Denis um bocadinho, né? Que vai trabalhar um bocado. Não precisa nem se esforçar muito, que vão chamar, e aí trabalha aqui, trabalha ali, faz isso, aquilo. 1 milhão de horas é fácil. Agora, sem reclamar, sem interromper e com alegria, aí pronto, né? E foi, ela e o governador são os únicos habitantes da colônia que já viram Jesus. Mas André Luiz fala que ela guarda em silêncio essa intimidade da sua vida espiritual. Então, observa só, é um espírito evoluído, né? Evoluído. E fez isso. E são essas vibrações, gente, que vão chegando a gente nesse período. Você pede o ano todo, porque assim, você pede leite, né? Olha, eu quero leite, né? Porque tem a instituição, isso, aquilo, isso. E você pede sempre, porque espírita aprendeu a não cansar de pedir, né? Todo mês você pede. No mês de dezembro, sem você pedir, o vizinho já coloca na sua porta uma caixa de leite. Aí o pessoal, isso é milagre do 13º. Não é não, gente. É porque a pessoa está sensibilizada e faz. E tem muita gente que fala assim, eu não gosto de Natal, eu não gosto. Natal é muito triste, eu gosto de Ano Novo, que Ano Novo, Réveillon. Natal não é muito triste não, gente. É que nesse período, a gente sente emoção superior. Como emoção superior não faz parte do nosso cardápio diário,
A gente fica esquisito e começa a chorar, né? E chora, né? Chora. Ah, tá chorando de saudade. Não, lembra do ar, lembra de beijo. Qualquer coisinha chora. Aparece a propaganda daquele canal, né? Que se é uma caixinha de música, a gente chora. E pensa na metáfora, uma caixinha de música, uma coisa. E é o interno que tá trabalhando, não é o externo. E a gente fica todo assim, né? A gente fica com vontade de cumprimentar as pessoas. A gente liga para... vou aproveitar, né? É chato, eu vou ligar só no Natal para falar isso, né? E aquele outro que estava ruim foi mal e fica bom. E a gente fica no movimento diferenciado, porque há um movimento vibratório diferenciado. E a gente às vezes nem entende que vibração é essa, aí começa. Aí eu vou no desespero do consumo. Porque é, né, uma forma de compulsão. Eu compro muito, né? Compro muito. E aí, né, é essa questão que a gente pode parar e pensar um pouquinho. Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar muito mesmo, posso comprar, né? Aquelas coisas todas, bastante coisa daquilo. Mas eu só quero saber o que eu vou fazer com o que vai sobrar, porque vai sobrar. Vai sobrar. Um trabalho, né, o trabalho do Teresa d'Ávila começou assim, né? Na família nossa, tem gente, né? Alguns de nós, né? Ou a maioria de nós, gosta muito de cozinhar, né? São pessoas que cozinham assim. Então, nesse período, né? É muita coisa feita. Era muita coisa feita. Aí um dia minha mãe virou e falou assim, pois é, isso é uma coisa, né? Porque é muita coisa feita. Aí você, para não fazer desfeita, prova uma colherzinha de cada um, né? E aí sobram, né? As vasilhas, aquela coisa toda, né? Aí o que faz? Vou guardar. Só que para o ano novo não é nada daquilo, são outros pratos, né? E aí acaba muitas vezes indo fora. E minha mãe falava assim, eu acho um absurdo isso, porque não adianta nem guardar, porque já sabe que daqui a uma semana vai ser diferente. Se eu pudesse, eu fazia umas quentinhas, dava tudo. E aí estava o neto dela, né? O Gustavo, né? O Gustavo falou assim, né? Eu não estou lembrando nem a expressão, mas era assim, né? Já falou, não? Tinha uma expressão jovem, como se fala assim, é por aí, vó, é por aí. Arruma... Já foi isso mesmo. Ih, tá vendo? Falar com gente mais jovem é uma coisa, né? Pode rir, Thali. É coisa, já é, vó. Vó. Pode botar aí, né? E aí ela, mas eu não tenho assim tanta quentinha, ela parecia que tinha umas 3 ou 4, mas não tem vasilha, não tem pote. E aí se arrumou nos potes, né? E foram mais 8 a 10 vasilhinhas. E ele falou assim, na época a gente morava em Jacarepaguá, na Praça Seca tem lá um pessoal que dá para dar. Porque ele já conhecia isso pelo trabalho do Condessa Paula. E assim começou, né? Naquele ano foi o resto da ceia. No outro ano, já não foi, já começou a entrar no programa, e foi entrando, e hoje, né, a gente procura oferecer à população de rua, naquele dia 25, aquilo que a gente não tem acesso o ano todo. Mas isso não quer dizer que fique alguém sem comer, né, então não vou fazer cera, não vou dar tudo. Não tem isso não, gente. As pessoas fazem, mas aí... Se você contribui para alguma questão, como na nossa obra social Antônio de Aquino também, né? Temos nas festas, né? A gente tem o lanche, a ceia que é dada por ele especial. Se eu contribuo para lá, o que eu faço? Eu diminuo o meu. Não precisa fazer as 10 sobremesas, né? Não precisa fazer, né, os 10 pratos salgados, né? Não precisa, né? Menos é mais, né? A gente vai fazendo com carinho, com cuidado, com decoração, né? Eu estou aí com umas coisas de mais saladas, lindíssimas, decorada, porque tem isso, né? Eu tô com o chefe aqui na minha frente, tá? A gente quando come com o olho, né? Então, né, você coloca as alfacezinhas, o tomatinho cereja, né? E aquela coisa toda, aí faz uma árvorezinha com alface. Pois é, né? Mas aí o outro nem pensa que é aquilo, só vê que é uma coisa bonita, e se é bonito é muito gostoso, né? E coisas assim, simples, e que o objetivo é o quê? Reunir as pessoas. Mas lembrando de quem? Do aniversariante. Aí que está. A estrela do dia é Jesus.
Então a gente pode ter essa comemoração, e para isso, gente, a Casa Espírita, generosamente, é uma beleza isso. Ela nos oferece, nesse mês de dezembro, oportunidades, 12 por semana, para a gente pensar no aniversariante, conhecer. Porque muitas vezes, a gente como espírita não conhece muito Jesus, não. A gente conhece um interventor da nossa confusão, né? Entrei numa confusão, Jesus vai dar jeito, né? E tem essa expressão, só Jesus, pois é, né? Na hora da confusão. Mas quem é Jesus, né? E qual é a minha postura enquanto cristão? Às vezes eu acho que ser seguidor é ser bajulador. Mas eu tenho que conhecer. O seguidor é o conhecedor. Então a gente está aqui, e hoje essa página de Antônio de Aquino, eu tenho toda, tá, gente? Aqui são trechos da página, mas eu tenho toda aqui. Então a gente vai seguir mais ou menos uma ideia, porque ele começa falando, né, das associações das criaturas, que agem como se fossem direcionadas para um único objetivo. Associações de criatura, que é algo que nos empolga, né? O que leva as pessoas a se unirem? Grandes grupos. E aí, quem conhece já sabe, né? Não dá para sair do livro dos Espíritos. Ah, pois é, a pessoa até aí que já sabe dessa, né? Na parte segunda, no capítulo 7º, que fala das simpatias e antipatias terrenas, na questão 388, Kardec pergunta assim: os encontros de certas pessoas, que algumas vezes ocorrem e se atribuem ao acaso, não seria efeito de uma espécie de relações simpáticas? E aí a resposta dos Espíritos é belíssima, é verdadeira, é para a gente guardar na alma. Olha só, há entre os seres pensantes ligações que não conheceis ainda. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. E é sobre o magnetismo, essa origem do magnetismo, que Antônio de Aquino está trazendo para a gente nessa lição. A gente vê as pessoas se unirem, né? Por um único objetivo. E muitas vezes, objetivos nobres. Mas outras vezes por objetivos lamentáveis, né? Condenáveis, né? E a gente observa a força do grupo, a coesão do grupo. E Antônio de Aquino vai nos ajudar a pensar qual é a origem disso. E ele diz que a afinidade é a atração que existe de um modo natural de uma pessoa para outra. E aí ele vai falando que Jesus, né? Ele nos alerta sobre a necessidade de pensar superiormente. Quando ele diz, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E aí o que é pensar superiormente? A gente pode pensar que pensar superiormente, desculpa a redundância, é a gente viver assim nas nuvens, né? Zen, né? Totalmente desligado de tudo. Não é isso não. Pensar superiormente é a gente começar a se enquadrar dentro de um objetivo da vida que é superior. Gente, nenhum de nós reencarnou para ficar na lama. Nenhum de nós. Nós reencarnamos para andarmos. Termos uma direção, uma diretriz e uma meta. É isso. Então o que é pensar superiormente? É eu saber que eu tenho uma meta na vida, que a minha vida não foi dada de qualquer jeito, porque às vezes a gente pensa, não, estou por aí, ó. Não estou por aí não, é muito importante. Mesmo que todo mundo diga assim, você não vale nada, sua vida não é nada, você não faz nada. Pode alguém falar, mas eu tenho que saber que a minha vida tem uma importância, tem uma diretriz. E não é tanto para o outro, não é para mim mesmo, que é a minha evolução, meu progresso. Então, pensar superiormente, eu coloco meu tesouro, que quando eu começo nessa situação, eu começo a falar assim, ah, meu Deus do céu, então tem coisa importante na vida, né? Tem coisa muito importante na vida.
aquilo que o outro diz, às vezes, que é uma coisa muito ruim, isso é bom. Eu estava pensando, quando eu cheguei aqui, eu pedi desculpa à nossa querida Yara, nosso Lauso, né? Que eu tinha vindo com a tia de um curativo, né? E aí, sai de lá, leva aqui, depois leva em casa, né? E de casa, e depois vir para cá, da casa dela para cá, aí a hora, né? Vai estar difícil o trânsito também. Mas é interessante que eu ouvi uma pessoa, no mesmo lugar em que ela estava, que estava levando uma pessoa idosa também, falou assim, a gente tem essas cruzezinhas para carregar. Eu não acho cruz, não. Não acho cruz, não. É uma oportunidade que eu estou tendo, sabe lá Deus por quê? Não sei, mas é uma oportunidade. E é por isso que período de Natal, férias, choquem-se. Os hospitais, as UTIs, ficam cheios de doentes, idosos, dependentes, porque as pessoas querem viajar. Aí, né, é de graça, o plano de saúde cobre, o governo cobre, né? Aí eu vou lá, interno meu idoso, né? Dou uma volta, ele não vai encontrar ninguém para entregar, não pode botar na rua, e ele vai ficar lá, né? Aí quando eu vier das minhas férias, da minha viagem, meu passeio, eu pego de volta. Parece até uma coisa, né? Parece até pet shop, não parece? Isso, né? E aí eu tenho que pensar como é que a minha cabeça está em relação à minha vida. Isso é objetivo. Isso é pensar superiormente, gente. É valorizar a vida do outro. Porque se eu não valorizar a minha vida, eu não valorizo a do outro. A verdade é essa. Se eu acho que eu estou para qualquer coisa, que a minha vida, a minha encarnação, corre ao sabor da circunstância, a vida do outro também é do mesmo jeito. Então eu não ligo muito, não. Não ligo muito. E aí ele fala, aonde está meu tesouro? Em quê? No que acaba, no que permanece. Ou melhor, eu uso o que eu acabo para conseguir o que eu permaneço, porque Paulo de Tarso fala assim, ó, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual, semeia-se na corruptibilidade e ressuscita-se na incorruptibilidade. Então o que é isso? Eu usar o que é material, o que é concreto, o que é palpável, o que a vida me dá, para construir o quê? As alegrias espirituais. No momento que você vai lá dar comida, né? Que você dá o segundo ventilador, ou o terceiro, né? Que você ajuda lá no leite em pó, tudo isso. Você está dando coisas materiais, sim. Mas você está conquistando o quê? Renúncia, desapego, e está conquistando o quê? Amigos espirituais. Olha que interessante. Utilizando o recurso que Deus deu. Mas se você não tiver a visão do espírito imortal, que nós somos, né? O que eu vou fazer? Eu vou dizer, isso aí, ó, resolvam. Para que tem tanto filho? Para depois pedir leite? Eu já ouvi isso. Mas acontece que quem pode ter muito não está tendo, né? Aí vai reencarnar onde? Embaixo de uma ponte, né? É onde acontece, né? Então, Antônio de Aquino fala um pouquinho mais para a gente, né? Para a gente pensar na nossa realidade interna, porque a gente, o ocidental, é muito ligado nas coisas de fora, a gente é muito ligado, né? E isso desconcentra, meus amigos. A gente tem família, a gente é irmão, né? Então, irmão pode falar das suas coisas, né? Eu faço atividade física, né? E dentro lá do bloco da minha atividade física tem yoga, né? Então 2 vezes por semana você pode fazer, né? A yoga. Olha só. A salinha que a gente faz yoga é do lado da salinha da luta. Pois é, né? Porque é interessante. Eu não sei nem por que faz tanto barulho, eu não sei, mas faz barulho, né? Faz quando o pessoal cai, puf, cai assim. Porque tem gente que é grande e cai, e até acho que o pequenininho, não sei como é que é, cai, faz barulho também. E aí a gente começou a falar para a professora assim, professora, não seria bom a gente ir para outra sala, né? Mas seria assim, não. Se você tiver centrado
na atividade que você está fazendo, não vai ter problema nenhum o barulho de lá, porque lá está acontecendo uma atividade, você está fazendo uma daqui, que é outra. E aí ela é danada porque ela descobre, né? A gente está fazendo a atividade todinha, né? Está respirando, somente atividade de equilíbrio, né? Se a gente ouvir o barulho de lá, a gente o desequilibra, ela sabe, ela só dá uma olhadinha assim, né? Ela já sabe que a gente desconcentrou. Por quê? Porque a nossa educação e inferioridade é muito centrada nas questões externas. A gente julga pela aparência. A gente é capaz de chegar, isso é para nós meninas, e ver a ruga nova que está no espelho. Mas é incapaz de perceber a rusga velha que está no coração. Aquela raiva, aquela mágoa, aquela coisa que está fermentando aqui. Eu justifico, mas não trabalho. Então é isso. Quando o Antônio de Aquino fala que a gente tem que começar a se perceber como é que eu estou sentindo a vida. Como é que eu estou percebendo a opinião do outro? Como é e com que tipo de vibração eu estou contribuindo para melhorar, gente, o espaço em que eu moro? Como é que eu transito nas ruas do bairro em que eu moro? É interessante, né? Às vezes eu reparo só as casas, mas eu não vejo, não penso que naquelas casas tem espíritos evoluindo, tem gente sofrendo, tem gente chorando em silêncio, tem muita coisa acontecendo. Que o meu desejo, a minha ligação superior, poderia o quê? Dar uma abrandada. Oferecer aos espíritos condições de melhorar, né? Para as criaturas se erguerem, se sentirem melhor. Então, Antônio de Aquino fala sobre essa realidade interna. E aí ele coloca o seguinte, que às vezes eu acho que eu sou atraída por uma força qualquer. Assim, foi irresistível. E ele fala uma coisa aqui séria, hein? Não é bem assim. Não há força que atrai a um ser que não deseje ser atraído. E ele fala até mais, né? Que a gente é atraído por aquela experiência que a gente quer ter. E psicologou, né? Foi fundo, né? Tem aquela expressão de Emmanuel, me perdoe, Antônio de Aquino, mas eu vou trazer essa, né? Na lição, alguém vai me falar o número? Do Caminho, Verdade e Vida, Origens das Tentações. Então ele fala assim, né? Emmanuel fala, ser tentado é ouvir a malícia própria. Eu não gostei disso, mas vê se não é. Porque tem coisas que não nos tentam. Por quê? A gente não tem vontade, não tem atração. A gente fala assim, pode botar o que quiser, porque eu não estou nem ligando. Mas tem coisas que mesmo escondidas, a gente, se puder, a gente se apropria daquela experiência, daquela realidade, né? É o magnetismo. E aí ele vem dizendo que cada um atrai de acordo com o propósito, né? Jesus atraiu as almas do quê? Que estavam cansadas do mal. Olha que interessante. Aí a gente vai se enquadrando assim, né? Porque quando ele diz assim, os bondosos, caridosos, né? Mas ele fala desejosos de paz e cansados do mal. Eu acho que esse é o perfil da maioria de nós. A gente já não está aguentando mais tanto desassossego, né? Tanto medo, tanta inquietação. A gente não está, a gente já está ficando cansado desse mal, esse mal com L, não é o mal com U não, é o mal com L, né? Esse mal, gente, essas notícias, o tempo todo só tragédia, só maledicência, só disputa, isso já está assim enjoando a gente, não está? Então, é por isso que Jesus nos atrai. Olha que interessante. Mas ele fala também que outros, né, os infelizes, aproveitadores, fanáticos, cruéis, quem não tinha caridade no coração, eram atraídos por quem? Ele fala até de Pilatos. Pilatos e os sumos sacerdotes. Atraíam, né, esses espíritos que estão dentro dessa faixa da infelicidade, de aproveitar dos outros, do fanatismo, na crueldade. Quem não tem caridade do coração, né,
se apega ao sacerdócio, né? E aí ele coloca, é belíssimo, é a hora em que ele coloca o perfil da sociedade hoje. Gente, é belíssimo, sabe por quê? A gente às vezes acha que o espírito superior, ele está alienado das nossas dores. Ele é indiferente. Ah, não está nem aí. Está sim. Está sim. Sabe por quê? Porque eles nos amam. E por nos amarem, eles se apropriam desses nossos conceitos, dessa nossa vivência, para nos darem uma orientação segura. Então ele fala o perfil da sociedade terrena, né? Ele diz, tem uns que dizem que a sociedade está doente. É uma expressão que a gente ouve a beça, né? Tem outros que falam que está perdida, né? Outros falam que não tem nada mais a fazer, ela não tem mais jeito. E aí ele fala assim, para a gente não falar isso jamais. A sociedade não está perdida. Os filhos não estão perdidos. Os velhos não estão mais sem assunto. Os jovens também não estão sem direção. O que existe é o quê? É que o homem está perdendo a consciência dos seus valores. Gente, é perfeito isso. Porque muitas vezes, por viver uma exterioridade, eu acabo até vivendo um personagem. Crio uma personagem para mim. A personagem do bem-sucedido, a personagem de quem sabe tudo, a personagem do que for. E aí eu vivo essa situação toda. Quando eu vivo a situação da personagem para impressionar o mundo, eu acabo o quê? Esquecendo de mim mesmo. E aí daqui a pouco, como eu vivo a personagem, eu vou ter que ter um comportamento que agrade aquele grupo em que eu estou, que eu quero ficar inserido. Tem uma experiência há um tempinho que eu permito dividir com os irmãos. Na vida profissional, houve um treinamento, né, de vida profissional mesmo. E aí era no local em Vargem Grande, um sítio em Vargem Grande. Como eu não sabia direito, né, o tempo que eu gastaria da minha casa até lá, né, iria de transporte público, o que eu fiz, né? Acordei bem cedo, saí mais cedo ainda, né? 5 e pouco eu estava saindo de casa, porque eu não queria chegar atrasada nem perder a oportunidade do treinamento. Cheguei no sítio, né? E cheguei, era tempo de primavera, né? Aquele solzinho de primavera, belíssimo, né? O espaço, o ambiente, né? Ainda orvalho, então o sol começando a passar nas folhinhas, um espetáculo. Sem contar também a própria ornamentação do sítio, o local, muito bonito. E eu cheguei. Fui, na verdade, a primeira a chegar. E tinha uma pessoa da recepção, né? Uma moça da recepção. E eu cheguei, né? Encantada com o espetáculo ali da natureza. Eu falei assim, bom dia, né? Bom dia, minha amiga. Que espetáculo a natureza está dando pra gente de graça. E ela fazia assim, ó. Sim, 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 já vou providenciar. E sumiu. Por quê? Ela foi treinada para ouvir o que o outro falou e falar que é providenciar. Mas eu pergunto, providenciar o quê? Se eu não pedi nada. E sumiu, gente. E depois eu até vi, né? Na hora lá do coffee break, ela olhava assim devagarzinho. Quer dizer, ela pensava que eu era uma autoridade e ela estava com muita dificuldade, né? E não ter atendido o que a autoridade pediu. Aí eu falei assim, eu tenho que desfazer, porque se essa moça é capaz de ter uma coisa aí, né? E aí na hora eu falei assim, aí eu falei assim, você pode dar um abraço em você? Ela assim, ainda com medo. Sim, senhora, eu falei, né? Eu falei assim, não, querido, escuta só o que eu falei, eu cheguei, vi o ambiente bonito e falei que Deus estava dando um espetáculo para nós duas, de graça. Assim, foi isso que a senhora falou? Ela respirou aliviada. É isso. É o personagem que a gente vive, que a gente não presta atenção. Lembrando da Yara, né? A gente não escuta com o olho, né? Nem vê com o ouvido, né? Yara fala isso pra gente, né? A gente não está com as percepções abertas para o que Deus está nos dando,
para o sentido da nossa vida. Então a gente perde o rumo. É isso, perde o rumo. A gente começa a ritualizar o nosso comportamento, quando na verdade a gente reencarnou para renovar o comportamento, né? Para experimentar novas maneiras de ser, novas maneiras de sentir. A gente encarnou para isso, para mudar um pouco. E aí, ele vai falando da sociedade, né? E aí, sabe o que ele fala? A gente está perdendo a consciência. Sabe o que existe, gente? Falta de coragem de proclamar a fé. E ele fala assim, né? Por quê? A gente tem vergonha de ser bom. A gente tem vergonha de ser honesto, né? A gente tem vergonha até de ser espírita. Ele fala assim, diga o que são e quem são, né? A gente tem vergonha de falar que crê na imortalidade, que crê na comunicação. Ah, mas a doutrina espírita não tem prosélito. Eu vou viver pregando. Não é viver pregando, não, gente. Mas se num determinado momento nos for perguntado a opinião sobre determinado assunto, assim, não, mas eu não acho que seja assim, não. Ué, por quê? Não, porque dentro da minha fé, né, eu sou espírita, a gente crê na imortalidade, a gente sabe que o espírito não é criado no momento do nascimento do corpo. Então, em função disso, eu não abraço a ideia do aborto, por exemplo. Não posso falar isso. Mas, como ele diz assim, eu respeito a sua opinião. Mas já que você falou, eu duvido que a pessoa não vai ficar pensando. Principalmente no momento em que eu adoto um comportamento que tem coerência com aquilo que eu acredito. É muito interessante isso. Isso é evangelizar, gente. Isso é levar Jesus. E é isso que ele diz assim. O que eu tenho que me estar preocupada com o que o outro pensa de mim? Eu sempre falo, aqui não estou aqui não, eu estou falando, tá, gente? Eu estou falando. O outro não paga as minhas contas, nem materiais, nem morais. Cada um de nós haverá de dar conta de si mesmo a Deus. Então, esse negócio de a gente ficar pensando, o que o outro vai pensar? Porque observa só, o que o outro vai pensar é dele. E por mais que eu faça para agradar o outro vai ter a sua própria opinião, o seu próprio julgamento. Então, quando eu escolho, e aí ele fala assim, ó, ah, meu Deus, é muito bom. Ele fala do malfeitor, ele não fala do magnetismo que atrai? O malfeitor, aquele que engana e que leva para o mal, ele nos convence em função da fraqueza da nossa fé, da nossa opinião. Então ele vem, por exemplo, uma proposta materialista, né? E eu abraço a proposta porque eu não quero ficar mal naquele grupo, né? Todo mundo no meu grupo de trabalho ou no meu grupo aceita essa ideia, eu tenho que aceitar também. E aí muitas vezes eu abraço, né, uma ideia totalmente negativa. E aquele companheiro que começou, foi o primeiro, que começou a trabalhar esse magnetismo, essa atração, ele apostou em quê? Na minha fraqueza, na fraqueza da minha fé. Porque se ele soubesse da firmeza da fé, vocês já viram que alguns de nós, quando chegam num determinado local, mesmo como amigos, né? Se está palavreado, palavrão, aquilo tudo, daqui a pouco a pessoa para. Houve uma situação muito que a gente passa, né? Muito interessante, de uma pessoa funcionária de uma instituição. Funcionária de uma instituição, né? Espírita, mas funcionária, né? Necessariamente ela é espírita. E aí, naquele dia, eu ia passando na rua. E a pessoa estava fumando. A pessoa escondeu o cigarro e falou assim, boa noite, Deus. Olha só. Parece que não, né? Eu, de jeito nenhum, iria criticá-la de estar fumando tudo isso, né? Mas é que na cabeça dela passou o quê, né? O espírita, né? Foge dessas situações de compulsão. Então a pessoa fez aquilo, né? E aí, isso uma vez, né? E aí depois, né? A gente foi conversando, e a pessoa hoje não está fumando mais, não.
E se você fala assim, não, pode, vale tudo, né? Não vale tudo, não. Vale a felicidade, vale o bem, vale aquilo que a gente não vai perder, não é? Então, Antônio de Aquino fala da gente colocar, sou de Deus, né? Creio na comunicação dos espíritos, na imortalidade da alma. Sei que não desaparecerei, ao contrário, caminharei sempre em busca do mais alto e do mais elevado. E aí ele diz que quando a gente fala isso, né? A gente pode falar assim, meu pacto é com o progresso, meu líder é Jesus, meu pai é Deus. E ele diz que se a gente fizer assim, a gente caminha com felicidade. Por quê? Porque a gente vai estar fechando com situações imutáveis. A lei do progresso é uma lei para sempre, é imutável, né? Meu líder é Jesus, porque essa liderança, ela não está baseada em situações falsas, né? Em areia movediça, é uma liderança legítima. E meu pai é Deus, porque vai ser, mesmo que eu não queira, ele é. Então, quando eu apoio meus valores em situações legítimas, eu vou ser feliz. Eu não vou ter decepção. Então, vale a pena, né? Vale a pena. E aí, ele vai dizendo, mas eu vou ter medo de quê? Não vou temer a morte, não, mas sim as minhas dificuldades. Eu não vou temer o poder do mundo, não, mas sim a minha descrença. E ele diz para a gente, então, não preciso lutar contra o mundo, mas sempre contra as minhas imperfeições. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes eu acho que tem que derrubar o outro. Eu tenho que derrubar o meu orgulho, vencer o meu orgulho, trabalhar o meu orgulho, né? O meu egoísmo, a minha vaidade. E aí, ele fala essa prece, olha só. Jesus, de nossa parte, queremos te dizer que te amamos e te buscamos sempre. Que em ti e por ti viveremos. Que lutaremos pela integridade da tua doutrina. Que viveremos o teu amor. Muitas vezes seremos falhos. Muitas vezes ouviremos as tuas admoestações. De nosso coração, Senhor Jesus, sempre te diremos, sou teu para sempre. E que a gente possa falar contritamente todo dia, né? Pai nosso que estás nos céus, ajude-me a prosseguir. Hei de ser de Deus. Então, encerrando assim essa belíssima página, a gente vai trazer uma poesia que foi recebida no Núcleo Espírita Pedro e Paulo. A gente não sabe o autor, porque o Espírito não se identificou. Foi psicografia da médium Maria Inês Farias. E é assim que a poesia começa. Há uma estrela brilhando, enchendo-te de luz as mãos. É Jesus, na lição sem igual, de silício, amor, perdão. Os flamboyantes se encaixeiam, os ipês desabrocham pendões. A natureza festeja, não preparas teu coração? Esse dia é tão repetido, não repete a afeição? Não consolida a mudança? Não limpa a tua visão? Esse dia, esse tempo, essa hora em que a estrela vai voltar, anunciam-te a madureza do sentir e do pensar. Vamos fazer com as palhas das melhores vibrações a manjedoura dourada de trabalho, amor, orações. Para orar, tiremos sarças, folhas mortas, espinhos, cutão, para fazer o ninho belo de toda a compreensão. Que possamos viver o Natal com Jesus, o Natal de compreensão, o Natal de nascimento e de renascimento, desses ideais do bem. E como Antônio de Aquino fala, se a gente trabalhar o magnetismo do bem, essa força de Jesus estará em nós e através de nós, onde estivermos. E assim seremos felizes. Feliz Natal com Jesus. Aí está, meus irmãos, o que a noite nos proporcionou,
está, né, iniciando a preparação para vivermos um mês de grandes realizações, procurando sempre nos manter dentro daquele ensinamento trazido por Jesus e buscando aplicar o que a doutrina nos tem proporcionado na nossa própria edificação, trabalhando sempre no bem. Que a nossa deusa esteja conosco em outros momentos, trazendo o seu pensamento, e que cada um de nós, nas suas reflexões, aplique, né, aquilo que aqui ouviu, nas suas ações, nas palavras, nos pensamentos, mas sempre trazendo Jesus e Deus na nossa conversação, para garantir a todos esta ideia que não deve desaparecer entre nós. Então, que Jesus e Deus estejam sempre presentes nas nossas ações em todos os momentos. Que Deus abençoe a nossa deusa. E passamos agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, dentro do qual o Lawson trará também a sua contribuição, nos fazendo compreender a mensagem que é assinada por Emmanuel, está no livro Fonte Viva, onde João, no seu capítulo 5, versículo 40, traz ao nosso entendimento palavras de Jesus que nos diz: e não quereis vir a mim para terdes vida. E sob o título Afirmação Esclarecedora, assim nos fala o Bom Espírito. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleção de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada, por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Convidamos agora os nossos irmãos médiuns a se posicionarem para que possamos, na continuidade dos nossos trabalhos, atender às necessidades dos nossos companheiros aqui presentes, com a transmissão de energias renovadoras através do passe. E também àqueles que nos acompanham pela internet, que buscando manter vivas em suas mentes as palavras que nos chegaram ao coração
pela mensagem trazida pela nossa deusa, nos coloquemos em posição de tranquilidade, para que recebamos dos nossos benfeitores também os fluidos que irão nos renovar, nos fortalecer para a continuidade do nosso caminhar. Mas lembremos, meus irmãos, que neste momento, mais que nunca, se faz necessário envolver a nossa sociedade em vibrações de muito amor, em vibrações de muita harmonia, para que o Natal de Jesus realmente chegue a todos os corações. Que trabalhemos com a espiritualidade amiga nesse exercício do bem. Jesus, eis que é chegado o momento do passe, aquele instante em que, elevados os nossos espíritos, conseguimos melhor registrar a presença de teus mensageiros junto a nós, desses companheiros queridos que continuam a investir no processo do nosso crescimento espiritual. Eis também, Senhor, que vemos este instante como uma das grandes oportunidades que temos de também servir em nome do bem. Assim, queremos apenas pedir-te que tu abençoes o nosso momento do passe neste instante. Graças a Deus. Que a paz, a doce paz do nosso Mestre Jesus nos abençoe nesse momento tão especial que a casa oferece para todos nós, que é a aproximação cada vez maior do mundo espiritual junto a nós. No início da lição, meus irmãos, Emmanuel nos chama a atenção quando buscamos a sublimação da nossa individualidade. Muito justo buscarmos nosso espaço diante da sociedade, buscar uma formação acadêmica, buscar um emprego melhor, uma melhor renda, as questões materiais. Mas como eu observo e lido com essas situações? Reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos Jesus como nosso guia e modelo, mas será que estamos, mesmo com esse entendimento, buscando de forma definitiva um bom caminho? Temos que pensar nisso. Será que com todo o conhecimento que nós estamos tendo hoje, essa grande oportunidade de conhecer as leis morais da vida, estamos realmente empenhados num mundo melhor? Num ser mais sereno, mais humano, mais rico com as ideias cristãs? Temos que pensar nisso. Como diz Emmanuel, não estaríamos vacilando com as próprias leis? Essa vigilância, meus irmãos, tem que ser constante. Por mais que percebamos algum deslize, algum erro cometido em nossa trajetória evolutiva, mesmo tendo conhecimento dessas próprias leis, nessa hora vem aquela ideia de desistir, vem o desânimo, abandonar o trabalho, mas é exatamente aí que nos faz mostrar do esforço que devemos ter em perseverar no caminho do bem, da paz e do amor. Mesmo na hora que erramos. Não devemos mais desistir, meus irmãos, da nossa trajetória evolutiva. A lei de progresso, ela é natural, ela é serena, é para frente e para o alto. Por mais que venhamos a colocar obstáculos que já existem, mas nós não devemos mais desistir. Estamos afirmando isso, meus irmãos, porque em muitas vidas passadas, ou então porque então de não afirmar talvez essa, já pensamos em desistir da nossa própria vida. Desistir das lutas que por hora estamos passando. Trazer ainda uma ideia que Deus que pune, que Deus que castiga,
Mas a doutrina espírita não nos fala assim. A doutrina espírita nos fala que Deus é Pai, é justo, misericordioso e bom. E a partir do instante que acreditamos e temos a certeza que Ele é Pai, é justo, misericordioso, teremos a certeza que a dor que por hora estamos passando, temos sim condições de superar. Temos sim condições de atender o chamado de forma educativa às lições e os aprendizados que estamos passando. E tirar de uma forma definitiva que a dor é um castigo de Deus. E não é, meus irmãos. Deus nos traz a oportunidade de crescer através das lutas. Essas lutas que nós criamos em vidas passadas, que estão refletindo na vida atual. Então, compreendendo o papel da dor, compreendendo o papel das lutas que nós estamos passando, nada irá fazer nós desistirmos de tudo que nós já passamos. Porque se nós desistirmos, meus irmãos, teremos que recomeçar tudo de novo. Então temos que, sim, dizer sim ao desafio, de novos desafios, novos aprendizados, novas lutas, para cada vez mais enriquecer a nossa vida com sentimento de paz e de amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que esse mês de dezembro, meus irmãos, possa ser um mês cada vez mais rico com as ideias de Jesus que trouxe para todos nós. Muita paz e que Deus abençoe cada família aqui representada. Graças a Deus. Continuemos, meus irmãos, com os nossos pensamentos elevados, sustentando o instante da comunicação do plano espiritual. Mais uma vez, relembraremos o nascimento de Jesus, desse mestre incomparável, cujas lições têm nos consolado, têm nos guiado através dos séculos, principalmente em nossos momentos de dor e aflição, pois Ele, através da sua palavra e dos seus exemplos, deixando para nós a certeza do seu apoio, do seu amparo, da sua assistência, da sua proteção, e mais ainda, afirmando a cada um de nós que o buscássemos para que pudéssemos ter paz em nossos corações. E o mundo carece de paz. Há muita dor, há muita aflição, há muitos momentos dolorosos visitando-nos a cada instante, na condição ora de encarnados, ora na condição de desencarnados, porque os que partem se preocupam com aqueles que ficam nos seus processos de provas e expiações, neste mundo ainda, onde o mal prevalece, mas onde, através de grandes missionários, e principalmente através de Jesus, temos agora um roteiro de luz, aonde, buscando segui-lo e pondo em prática, com certeza, estaremos todos nos reeducando sobre a sua bandeira. E nos tempos atuais,
através da doutrina espírita, observando de uma forma mais clara, positiva e aprofundada o sentido de suas lições. Irmãos e irmãs, tenham a certeza de que a opção na escolha de seguir ao Cristo sempre será a melhor escolha que todos poderemos fazer. Mas as grandes lutas íntimas, na afirmativa de Paulo de Tarso, esta grande luta que travamos intimamente com o velho homem, que ainda trazemos em nós, muitas vezes nos fazem esquecer as lições de Jesus, o Cristo. O Natal se aproxima, as vibrações do seu amor, as bênçãos da sua paz, as vibrações de toda uma corte celestial novamente reverbera na superfície deste mundo, reafirmando novamente que Jesus está no leme, na condição, no governo deste planeta, que nos abriga, que nos acolhe e nos proporciona o crescimento espiritual. Portanto, que possamos todos, mais uma vez, nos reunirmos em torno das doces lembranças, das lições do Cristo na noite de Natal. E que estas lembranças possam ser o sustento a cada um de nós para superarmos lutas, dificuldades, provações. Fiquemos, pois, mais uma vez, na paz do Cristo. Da irmã Anália Franco. Graças a Deus. Jesus amigo, neste momento só nos resta agradecer pela noite de paz, de harmonização de nossos espíritos, com tudo que nos foi proporcionado, não só pelo estudo direto, na voz dos nossos companheiros que nos dirigiram o pensamento nesta noite, mas pela presença amiga, querida, deste Espírito que nos vem trazer a mensagem do reconforto, a mensagem de ânimo para que continuemos nesse trabalho de renovação de nossas almas. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores. Obrigado, companheiros, que continuam a investir no nosso crescimento. E permite, Jesus amigo, que a cada momento em que formos chamados ao exercício do bem, saibamos reconhecer aquele instante como o convite que tu nos faz diretamente. E saibamos dizer: eis-me aqui, Senhor, pronto a servir em teu nome, em nome de Deus, mas servir ao meu irmão para que possamos prosseguir nesta tarefa de crescimento conjunto. Assim, Jesus, ao retornar aos nossos pontos de origem, possamos compartilhar com aqueles que lá estão de tudo isso, Senhor, que na noite de hoje nos trouxe paz, nos trouxe tranquilidade, serenidade, para que amanhã continuemos dizendo presente a convocação ao trabalho no bem. Pedimos, pois, que tu nos despeças
e que possamos estar presentes em outras oportunidades, sempre vibrando com o bem acima de tudo. Graças a Deus.